Começa agora mais um episódio do Identidade. Hoje recebemos o professor e coordenador do curso de Filosofia da Fapcom, Thiago Casado. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tainá? Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Professor, para começar, por que o senhor escolheu fazer filosofia? Bom, no primeiro momento eu escolhi a filosofia por conta de uma outra experiência, né, que eu desejava fazer, que era uma experiência religiosa, né? Então, eu passei pelo seminário, cheguei a fazer uma experiência, né, como seminarista e acabei conhecendo a filosofia nessa oportunidade. Depois eu comecei a me interessar mesmo pela filosofia, né, por essa experiência filosófica já fora, né? E ali foi meu primeiro contato com a filosofia, né, num curso de graduação em filosofia. Professor, o senhor teve apoio nessa sua decisão de entrar para a vida religiosa? Sim, no início eu tive apoio, né? Foi muito tranquilo, por parte da minha família, né? Durou quanto tempo? 2 anos, tive uma experiência curta, né? Mas depois eu já deixei, né, essa experiência e fui para a área da educação. Comecei já a atuar na área da educação. Quais experiências o senhor teve? Na área da educação, eu comecei muito cedo, né, muito jovem. Eu comecei em 2005, no magistério, como professor do ensino médio e também no ensino fundamental. Então, eu já comecei a atuar em escolas nesse período. Logo que a filosofia passou a ser obrigatória, né, no ensino médio, eu já estava, então, na sala de aula e foi uma experiência interessante porque o ensino médio realmente passou a ter a disciplina de filosofia, né? Então, já há mais de 10 anos. E você tinha vontade de tornar-se professor? Ou como foi? Não, eu nunca havia pensado em me tornar professor, né? Cheguei a prestar vestibular para Direito, né? E também tinha outros interesses, fiz teatro durante um tempo. Então, assim, a gente tem sonhos, né, quando é adolescente. E depois a filosofia surgiu na minha vida, né? E, consequentemente, a vida como professor no magistério. E aí eu passei a gostar, realmente, né? Comecei a entender como uma vocação, como algo realmente importante na minha vida e se tornou uma escolha. Que é importante que a gente abrace as escolhas, né? Então, a vocação tem muito a ver também com as escolhas, não é um dom inato, como a gente pensa, pelo menos eu não entendo dessa forma, né? Mas é aquilo que você assume como uma finalidade da sua vida, né, como uma identidade. Então, eu me encontrei na minha atividade como professor e, ao longo do tempo, isso foi acontecendo, né? Fui tendo experiências com os adolescentes, né, depois com os alunos maiores no ensino superior e, de fato, hoje eu me encontro nessa profissão. E quais que são as diferenças entre dar aula para alunos de ensino médio e para alunos de ensino superior? Olha, é bem diferente, né? No ensino médio, os alunos têm ali uma faixa etária entre 15, né, 17 anos. Então, é um desafio diferente, né? Você tem que saber lidar também com esses conflitos, né, dos adolescentes, da própria escola, né? O espaço escolar, ele é muito dinâmico, ele tem necessidades, né? A questão pedagógica também é diferente, né? Quando a gente trabalha com o público, como o ensino médio, a gente tem um grupo escolar, né, com vários atores, que passa pela gestão escolar, pela construção da identidade dos alunos, da autonomia, né? Então, realmente é bem diferente. Agora, no ensino superior, há outros desafios, né? Ali já os jovens, né, eu falo jovens, mas também tem muitos, né, pessoas assim já maduras, né, com uma certa idade, que também estão fazendo graduação, né? Mas ali já é uma outra experiência, né? Já são alunos que pensam no futuro profissional, que já tem uma escolha definida, né? Por mais que venha depois mudar essas escolhas, já é uma outra perspectiva, é uma experiência, digamos assim, mais relacionada com a profissão, né? Com o mercado, com as experiências que cada um traz, né? Então, os jovens vêm, né, os alunos vêm já com uma trajetória, uma maturidade, digamos assim. Embora ainda construam essa identidade também no ensino superior, né? Ninguém está pronto, né? É sempre uma construção.
mas de toda forma é educação, né? É o espaço educacional. Então acho que é muito importante atuar no espaço da educação, seja no ensino médio, no ensino fundamental e também no ensino superior. A gente sempre aprende educando, né? Quando a gente ensina, a gente também aprende. É sempre uma relação dinâmica, né? Não é porque eu sou professor que eu estou só transmitindo um conhecimento, mas eu também estou aprendendo, estou renovando as minhas práticas, né? Estou tendo a oportunidade de vivenciar também, né, experiências novas a cada semestre, né? Na faculdade é a cada semestre, no ensino médio é a cada ano, né? E de conhecer pessoas novas, né, que trazem também histórias de vida, expectativas, sonhos. E a gente trabalha com isso, então a gente também deixa um pouco, né, da nossa experiência para esses estudantes e também leva muitas experiências. Acho que essa é uma oportunidade interessante, né, para quem leciona. A cada semestre você conhece pessoas novas, a cada semestre você tem novas oportunidades, né, e é sempre esse encontro dinâmico, né, que acontece nos espaços educacionais, na faculdade também, nas escolas. Então eu aprendo muito, né? O senhor ainda dá aula para os alunos do ensino médio? Hoje não mais. Eu fiquei no ensino médio por 7 anos, né? Trabalhei em escolas públicas. Fui professor efetivo do Estado, trabalhei também em escolas particulares, né? Trabalhei na Rede SESI, onde eu fiquei assim, um certo tempo. Mas depois eu deixei, tive outras experiências técnicas, né? Passei a atuar no SESI com produção de material didático, depois realizei um trabalho mais técnico. Então, eu desenvolvi várias atividades na área da educação, né? Não só na sala de aula, mas também em outros setores, mas sempre na educação. Nunca deixei, né, de trabalhar com educação. Mas hoje eu não estou mais no ensino médio, né? Hoje eu trabalho com futuros professores do ensino médio, que são os alunos do curso de licenciatura em filosofia, né? Então hoje eu passo também essa experiência para esses alunos que um dia atuarão na escola, né? Eles fazem estágio em escolas, nós temos um trabalho com esses alunos, mas não estou mais na sala de aula do ensino médio. Professor, o senhor comentou que era responsável por fazer o material didático dos alunos. Como que era esse processo? Olha, foi um trabalho muito interessante, porque quando eu passei a atuar na área de material didático, né, no SESI, eu fui responsável, né, por elaborar os conteúdos do material do aluno e do professor, né? Então ali é claro que realmente eu já tinha essa experiência como professor, né? Eu como professor já utilizava o material didático, né, no estado, nas escolas particulares, mas naquele momento eu passei a atuar como produtor de material didático, né? Eu produzia e revisava esse material didático. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Um trabalho muito significativo, porque no caso do SESI eram mais de 180 mil alunos, né, de toda a rede, que utilizariam então o material que eu elaborei, né, o material que eu preparava, e então pesa, né, sobre o profissional que elabora o material essa responsabilidade. Mas era muito interessante, a gente produzia um material didático também ouvindo os professores, os gestores, né, os profissionais da escola e também os alunos. Então a gente sempre pensava no aluno, né, que iria receber esse material, como é que ele ia lidar com aquelas atividades, né, como é que aquele texto iria tocar o aluno, né, que tem também interesses, expectativas e também resistência às vezes, né, com determinado assunto. E é importante então adequar esse material didático ao perfil dos alunos, né, no caso eram alunos da Rede SESI. Mas é uma experiência boa e também que envolve muita responsabilidade. Mas o resultado foi muito bom, né? A gente tinha sempre um retorno dos professores, né, dos alunos, sobre o material didático que chegava, né, até as escolas. Então, nesse período, eu lidava com os professores também, não era assim uma produção isolada, né? Mas era um trabalho de redação, de produção, de revisão, que foi muito interessante. Os alunos ainda têm resistência
quando se fala de filosofia? Olha, eu diria que há resistência e há também paixão, né? Há também muito interesse pela filosofia. O exemplo disso é que nós temos aqui alunos que saíram do ensino médio, né? Alunos muito jovens que deixaram o ensino médio, né? Onde tiveram uma experiência com a filosofia e vieram cursar a filosofia. Então, certamente, os alunos foram tocados, né? Pela experiência filosófica, pela reflexão filosófica. Com certeza tiveram um bom professor no ensino médio, né? A partir do qual eles conseguiram extrair uma experiência com a filosofia. Então eu diria que a filosofia ela gera resistência, mas também gera interesse, não é? Ela gera um desejo também, né, nas pessoas e nesses estudantes, porque a filosofia ela trabalha com todas as ciências, né, com todas as áreas de conhecimento. A filosofia não está isolada, a filosofia trabalha com a arte, com a comunicação, com o direito, com a política, né, com as ciências em geral. Então a filosofia proporciona esse diálogo com essas áreas de conhecimento, né, e muitos alunos se interessam também por isso, né. O jovem ele tem um desejo de realização, de construção, os jovens são muito criativos, né? E a filosofia possibilita também essa construção do pensamento, essa leitura mais crítica, né, em relação ao mundo, aos problemas que a humanidade apresenta, né, aos principais problemas da humanidade, e é também uma possibilidade de pensar, né, criticamente. Eu acho que os jovens também têm isso, né? Às vezes não encontram possibilidades para pensar, para refletir, né? Nem sempre a escola é um espaço de reflexão, deveria ser, né? Um espaço de criação de pensamento, de reflexão, mas nem sempre isso existe. Então eu acho que a filosofia traz essa oportunidade, né? No ensino médio e também no ensino superior, a gente sabe o quanto a filosofia é importante. Agora há resistências, né? Às vezes o pessoal pensa, filosofia, né? O filósofo é aquele que pensa solitariamente, né? Que só pensa nas questões complexas, questões muitas vezes incompreendidas, né? De modo geral, mas não. A filosofia tem muito a nos oferecer, né? Ela tem muito a nos oferecer enquanto material teórico, né? Enquanto base teórica para a gente pensar diversos problemas. E é interessante perceber o quanto os jovens, né, são suscetíveis também ao pensamento, como que às vezes as pessoas acolhem, né, e se manifestam a partir de uma experiência filosófica. Agora, nós temos aí a ideologia, nós temos muitas vezes um pensamento conformado, né? Adorno, que é um filósofo da Escola de Frankfurt, que vocês veem muito, né, na comunicação, ele já dizia, né, é um problema quando nós temos um pensamento conformado, um pensamento meramente adequado, né, aos interesses, mesmo educacionais, porque nem sempre a escola é educativa, né? Às vezes a escola também ela é fechada em determinadas ideologias, determinadas formas de pensamento que são muitas vezes estagnados, né, não reflexivos. Por isso que é preciso sempre ter filosofia, né? É sempre importante a gente pensar naquilo que a filosofia pode nos oferecer, né, enquanto caminho para a reflexão e, claro, para um mundo melhor, né, para um mundo justo, para um mundo também, né, onde o ser humano possa se encontrar e se construir, né? E qual que é uma maneira de tornar a filosofia algo atrativo para as pessoas? Olha, isso é muito interessante, porque às vezes a filosofia ela é tida como algo chato, né? Enfadonho, demasiadamente teórico, mas é sempre possível tornar a filosofia atrativa, né? A filosofia, ela não está solitária, ela não é uma ciência, vamos dizer assim, né? Não é exatamente uma ciência, mas ela envolve um pensamento também rigoroso, né? Sistemático.
existe um método filosófico, né? A gente não filosofa sem método, há critérios mínimos, né? Para que a gente faça filosofia. Mas eu acho que o interesse, né? Ele depende muito de como se estabelece a relação da filosofia com as outras áreas. Quando nós pensamos, por exemplo, na relação do cinema com a filosofia pode ser muito interessante, não é? A gente pode enxergar num filme elementos filosóficos, né? Nos personagens e nas vivências dos personagens, elementos para reflexão filosófica. Nós temos aqui o Filocine, né? Que é um programa de extensão muito interessante, a partir do qual nós discutimos filosofia pelo cinema, né? Então, há sempre um debate a partir de um filme e as pessoas participam muito, as pessoas gostam muito, né? De refletir e de pensar filosoficamente pelo cinema, né? Então, quando a gente consegue estabelecer essa relação, né, da filosofia com as outras áreas, com o cinema, com a política, com a epistemologia, né, com o próprio conhecimento, com as ciências, eu acho que aí nós conseguimos perceber o quanto a filosofia é importante, pode ser interessante, né? Professor, como que é dar aula também para alunos que não são do curso de filosofia? Olha, Tainá, eu tenho essa experiência, né, com outros cursos, com curso de comunicação, com os cursos, né, de comunicação, com jornalismo, rádio e TV, relações públicas, publicidade. E aqui na Fapcom eu passei a ter contato, né, com esse universo, com essas áreas, né, da comunicação social. E é muito interessante perceber o quanto a comunicação absorve a filosofia, né, o quanto o pensamento filosófico ele é importante para a comunicação, para que a gente se comunique, para que a gente compreenda, né, a comunicação, como é que a comunicação se estabelece, né, como é que a sociedade também se relaciona com a comunicação social. Então, a minha experiência com os cursos de comunicação, com os cursos que não são de filosofia, é muito positiva, né? É mais assim, um testemunho de que a gente não precisa estar estritamente na área da filosofia, né? Profissionalmente na área da filosofia para dialogar com essas áreas, né? E muitos alunos de jornalismo, de rádio e TV, né, de publicidade, eles se interessam pela filosofia, né? Nós temos até muitas pesquisas, né, em comunicação relacionadas com a filosofia, né? Seja na área da estética, na área da ética, né? E também na filosofia da tecnologia, né, que é uma disciplina que nós temos aqui, né, filosofia da tecnologia, que é um espaço realmente de convergência entre a comunicação e a filosofia. Então, há muito interesse, né? A gente percebe que, aos poucos, os estudantes vão compreendendo, né, que, de fato, há uma relação, né, entre filosofia e comunicação. E aquilo que eu sempre digo, é mais do que aprender filosofia, decorar movimentos filosóficos, né, entender sobre filósofos, é fazer uma experiência filosófica, né? Qualquer pessoa pode fazer uma experiência filosófica, né? É o que eu sempre digo, todos podem pensar filosoficamente. Um músico pode pensar filosoficamente, um compositor, um cineasta, né? Desde que ali haja elementos filosóficos, né? Então, a filosofia não é isolada, ela dialoga com todas essas áreas. E como que o senhor chegou aqui na Fapcom? Olha, eu cheguei na Fapcom em 2014, né? O curso de licenciatura em filosofia estava começando nesse período. Eu ainda atuava no SESI como analista de educação, né? Então eu tinha uma experiência na área da educação e também já tinha uma experiência em ensino superior. E aí abriu uma vaga naquele momento, né, no curso de filosofia. E eu vim para atuar com filosofia contemporânea, que é a minha área, né? E depois acabei ministrando aulas no curso de licenciatura, né, nas áreas mais pedagógicas, digamos assim, né? Então, no primeiro momento, eu me dividia entre a Fapcom, né, e a outra instituição onde eu atuava. Então, foi em 2014, mas foi a primeira vez que eu
passei a atuar na área da comunicação social, né? Eu tinha outras experiências, mas não nos cursos de comunicação social. Atualmente o senhor é coordenador do curso de filosofia. Como que é essa experiência? Olha, a experiência de gestão, ela é muito desafiadora, né? É muito interessante, a gente aprende muito, mas a experiência de gestão, ela envolve, assim, muitos desafios, né? Muitos conflitos, às vezes. A gente tem que administrar o currículo, o desenvolvimento dos alunos, né? A gente tem que acompanhar pedagogicamente as disciplinas, os professores, os alunos, também os processos burocráticos, né? Então, hoje eu continuo na sala de aula, né? Sou professor dos cursos, mas estou também na gestão, né, do curso de filosofia. Então, é uma experiência interessante, mas envolve também a parte administrativa, burocrática, né? E eu estou atuando, né, nesses setores. O senhor dá aula só aqui ou dá aula em outras instituições também? Olha, atualmente eu estou só aqui na Fapcom, mas eu também presto assessoria, né, eventualmente, não sempre, mas periodicamente presto assessoria na área da educação e trabalho também com produção de conteúdo para cursos EAD, né? Eu já trabalhei com a produção de conteúdo e sempre que é necessário eu também atuo nessa área, né, de produção de conteúdo. E como que é essa produção? Como que é esse desempenho nessa função? Olha, hoje a área da educação ela é muito ampla, né? Nós temos os cursos presenciais, né, nas instituições e também temos os cursos EAD, temos a educação à distância hoje que cresce muito, né? Principalmente na pós-graduação, cursos técnicos, cursos de especialização. Então eu já tive algumas experiências, né, como orientador de trabalhos acadêmicos em cursos EAD, né, e também como tutor. Então, sempre surge, né, essa oportunidade de atuar nessas áreas. Mas é muito interessante, são modalidades diferentes, né? O aluno que trabalha, que estuda num curso EAD, ele convive muito mais com a tela, né? Mas também com o conteúdo que é produzido. Então, acho que é também uma experiência bem interessante. Professor, o senhor já sofreu algum tipo de preconceito por ser filósofo? Sempre tem preconceito, né? É aquela pergunta que sempre surge. Você é filósofo, mas o que é que você faz, né? Você trabalha com o quê, né? Ou às vezes as pessoas, elas desconfiam, né? Elas desconfiam, mas não é de má fé. Não é assim uma pergunta maliciosa, né? É mais no sentido de não saber mesmo. O que faz um filósofo, né? Qual é o papel do filósofo? E principalmente o professor de filosofia. Então sempre há um preconceito, mas eu prefiro entender que é um preconceito no sentido de não conhecimento, né? De não ter um esclarecimento acerca do papel do filósofo e do professor de filosofia, não é? Então geralmente há curiosidade, né, sobre isso, né? O que faz um professor de filosofia, né? O que faz um filósofo? Mas também é importante, acho que hoje as pessoas conhecem mais. Como nós temos hoje filosofia no ensino médio, né? Eu acho que muita gente passou a conhecer também o que é a filosofia. E para terminar, o que a filosofia significa para você? Olha, essa pergunta é muito profunda, né? É uma pergunta exigente. O que é que a filosofia significa para mim? Olha, hoje a filosofia, ela está na minha vida, né? Ela faz parte da minha vida. Do modo como eu reflito, como eu penso as coisas, como eu me entendo também como ser humano, como profissional, não é? É até difícil estabelecer os limites, né? Até que ponto a filosofia está na minha vida ou não está na minha vida. Nem sempre eu penso filosoficamente, né? Acho que é importante destacar isso. Nem sempre a gente está refletindo filosoficamente, porque a filosofia, ela não acontece de maneira natural. A experiência filosófica, ela não é natural, não é? Pensar filosoficamente exige um certo rigor. Então, é sempre um desafio, né? Refletir o mundo, refletir a sociedade,
refletir os nossos problemas. Então, pesa sobre o filósofo, né, sobre o professor de filosofia, essa responsabilidade, não é? Então, eu estou sempre incumbido a pensar filosofia, né? Quando eu olho para as coisas, para as situações, eu estou sempre olhando ou buscando olhar filosoficamente, né? Mas a minha experiência com a filosofia é muito rica, não é? Eu tive a oportunidade de estudar filosofia e de conviver com esse universo, né? Hoje eu ensino filosofia, ensinei filosofia para os jovens no ensino médio, hoje eu convivo com estudantes do ensino superior, né? Então faz parte do meu mundo, da minha vida, né? Eu não consigo me ver, né, sem a filosofia, porque isso faz parte, né, do meu ser. Professor, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. O Identidade fica por aqui. Até o próximo programa. A filosofia passou a ser obrigatória, né, no ensino médio. Eu já estava, então, na sala de aula e foi uma experiência interessante porque o ensino médio realmente passou a ter a disciplina de filosofia, né? Então, já há mais de 10 anos. E você tinha vontade de tornar-se professor? Ou como foi? Não, eu nunca havia pensado em me tornar professor, né? Cheguei a prestar vestibular para Direito, né? E também tinha outros interesses, fiz teatro durante um tempo. Então, assim, a gente tem sonhos, né, quando é adolescente. E depois a filosofia surgiu na minha vida, né? E, consequentemente, a vida como professor no magistério. E aí eu passei a gostar, realmente, né? Comecei a entender como uma vocação, como algo realmente importante na minha vida e se tornou uma escolha. Que é importante que a gente abrace as escolhas, né? Então, a vocação tem muito a ver também com as escolhas, não é um dom inato, como a gente pensa, pelo menos eu não entendo dessa forma, né? Mas é aquilo que você assume como uma finalidade da sua vida, né? Como uma identidade. Então, eu me encontrei na minha atividade como professor e ao longo do tempo isso foi acontecendo, né? Fui tendo experiências com os adolescentes, né? Depois com os alunos maiores no ensino superior e, de fato, hoje eu me encontro nessa profissão. E quais que são as diferenças entre dar aula para alunos de ensino médio e para alunos de ensino superior? Olha, é bem diferente, né? No ensino médio, os alunos têm ali uma faixa etária entre 15, né, 17 anos. Então, é um desafio diferente, né? Você tem que saber lidar também com esses conflitos, né, dos adolescentes, da própria escola, né? O espaço escolar, ele é muito dinâmico, ele tem necessidades, né? A questão pedagógica também é diferente, né? Quando a gente trabalha com o público, como o ensino médio, a gente tem um grupo escolar, né, com vários atores, que passa pela gestão escolar, pela construção da identidade dos alunos, da autonomia, né? Então, realmente é bem diferente. Agora, no ensino superior, há outros desafios, né? Ali já os jovens, né, eu falo jovens, mas também tem muitos, né, pessoas assim já maduras, né, com uma certa idade, que também estão fazendo graduação, né? Mas ali já é uma outra experiência, né? Já são alunos que pensam no futuro profissional, que já tem uma escolha definida, né? Por mais que venha depois mudar essas escolhas, já é uma outra perspectiva, é uma experiência, digamos assim, mais relacionada com a profissão, né? Com o mercado, com as experiências nessa oportunidade. Depois eu comecei a me interessar mesmo pela filosofia, né? Por essa experiência filosófica já fora, né? E ali foi meu primeiro contato com a filosofia, né? Num curso de graduação em filosofia. Professor, o senhor teve apoio nessa sua decisão de entrar para a vida religiosa? Sim, no início eu tive apoio, né? Foi muito tranquilo por parte da minha família, né? Durou quanto tempo? 2 anos. Tive uma experiência curta, né? Mas depois eu já
deixei, né, essa experiência e fui para a área da educação. Comecei já a atuar na área da educação. Quais experiências o senhor teve? Na área da educação, eu comecei muito cedo, né, muito jovem. Eu comecei em 2005, no magistério, como professor do ensino médio e também no ensino fundamental. Então, eu já comecei a atuar em escolas nesse período, logo que a Olá! Começa agora mais um episódio do Identidade. Hoje recebemos o professor e coordenador do curso de Filosofia da Fapcom, Tiago Casado. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tainá? Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Professor, para começar, por que o senhor escolheu fazer filosofia? Bom, no primeiro momento eu escolhi a filosofia por conta de uma outra experiência, né, que eu desejava fazer, que era uma experiência religiosa, né? Então, eu passei pelo seminário, cheguei a fazer uma experiência, né, como seminarista e acabei conhecendo a filosofia